Olá, eu me chamo Arthur Cerveira e vou apresentar o trabalho Avaliação Experimental do Uso de Memória de Codificadores de Vídeo Digital segundo o padrão PVC. Desenvolvido por mim, professor Luciano Agostini, professor Bruno Zatti, da Universidade Federal de Pelotas, e professor Felipe Sampaio, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Farroupilha. Começando então pela introdução, atualmente, vídeos digitais representam 80% de todo o tráfego da internet. Isso está relacionado à popularização das plataformas de streaming, como também de resoluções mais altas para os vídeos, e novas formas de consumir essa mídia, como vídeos 360 graus e realidade virtual. Esse contexto cria uma maior demanda por codificadores de vídeo mais eficientes. Essa demanda nos leva ao novo padrão Versatile Video Coding, lançado oficialmente pela JVET em julho desse ano. VVC apresenta uma eficiência de compressão 2 vezes maior que seu antecessor, o padrão HIVC, considerando a mesma qualidade visual do vídeo codificado. Para atingir essa eficiência, o VVC utiliza ferramentas e algoritmos mais complexos, assim, agravando seus requisitos de memória. O uso de memória é responsável pela maior parte do consumo energético em um sistema de computação. Considerando também o aumento dos dados de vídeo sendo transmitidos na internet e o alto uso de memória dos codificadores de vídeo de nova geração, existe então a necessidade de avaliações do uso de memória do novo padrão VVC. Logo, com o objetivo desse trabalho, visamos realizar uma análise do uso de memória do codificador VVC, utilizando como base seu antecessor, o padrão HIVC. Destacando também as operações mais exigentes realizadas pelos codificadores, apresentando também perspectivas de pesquisa para otimizações do codificador. Como principais contribuições, temos uma análise geral de memória, que mede os requisitos de memória de cada módulo dos codificadores, e uma análise específica da predição interquadros, avaliando os acessos à memória desse módulo. O fluxo de codificação de ambos o VVC e o HIVC são baseados no modelo híbrido de compressão de vídeo. O processo começa com a etapa de predição, onde o módulo de predição interquadros ou intraquadro é escolhido para a codificação do vídeo, tirando proveito de suas características temporais e espaciais. Essa etapa nos dá como saída o resíduo de predição, que então passa pelas etapas de transformado e quantização. Por fim, o VVC aplica a codificação de entropia nos coeficientes resultantes. Esse vídeo também é reconstruído com a quantização em transformadas inversas, e são aplicados filtros, para que o vídeo possa ser reutilizado em futuras etapas de predição. Para a realização dos experimentos, foi utilizado o VTM 8.0 como modelo de teste para o VVC e o HM 16.18 para o HIVC, considerando a configuração Run Access e Low Delay. Foram considerados 8 vídeos para análise da predição interquadros, sendo 4 HD 1080p, 2 vídeos 2K e 2 Ultra HD 4K. Para análise geral de memória, foram considerados apenas os 4 HD. Esses vídeos foram escolhidos de acordo com suas características temporais e espaciais. Foi utilizada a ferramenta VTune Profiling Tool da Intel para monitorar os acessos realizados pelo codificador. Essa ferramenta foi escolhida pois ela não representa um aumento crítico no tempo de execução do codificador. VTune dá como saída os acessos de leitura e escrita realizados por cada função do codificador, nos fornecendo assim os resultados dos experimentos. Essa análise não considera a influência da arquitetura cache do processador. Esse primeiro experimento apresenta a diferença do volume total de acessos à memória do VVC comparado ao HIVC. Os resultados foram obtidos pela soma de todas as operações de leitura e escrita na memória, capturadas durante a codificação pelo VTune. Neste gráfico, os acessos foram normalizados para o VVC, assim, destacando a proporção entre os codificadores. Em todos os casos analisados, o VTM exigia um maior volume de memória do que o HM, desde 7.4 vezes da configuração Low Delay até 13.4 vezes em Random Access. Como conclusão dessa análise, observamos que o aumento significativo de acesso à memória do VTM mostra a importância de avaliações relacionadas ao uso de memória do codificador. Esse próximo experimento mostra a distribuição dos acessos à memória para cada módulo de codificação. Os módulos de codificação considerados foram predição interquadros, dividida em predição inteira e fracionária, predição intraquadro, transformados em quantização, entropia e filtros. Os módulos restantes foram agrupados em outros. Em todos os casos analisados, a predição interquadros foi responsável pela maioria dos acessos à memória, desde 60% no vídeo Backup Race até 75% com Basketball Drive. Assim, é possível afirmar que o módulo de predição interquadros permanece o maior gargalo no VVC.
e otimizações específicas desse módulo se mostram necessárias para tornar seu uso de memória mais eficiente. Considerando os resultados atingidos nos experimentos anteriores, foi realizada uma avaliação específica da etapa de predição, que se mostrou como o maior gargalo na codificação. VVC apresenta em média 4,1 vezes mais acesso à memória do que o HIVC nesse módulo. A maior diferença identificada foi de 5,3 vezes em Campfire e a menor foi de 2,6 vezes, encontrada em Beckett-Race. Assim, conclui-se que as inovações presentes no VVC causaram um aumento de até 5,3 vezes em seus requisitos de memória para o módulo de predição interquadros. Esse trabalho apresentou uma avaliação experimental dos requisitos de memória do codificador VVC. E como principais conclusões, temos um aumento significativo nos acessos à memória do VVC em relação ao HIVC e o módulo de predição interquadros permanecer o maior gargalo em ambos os codificadores, realizando até 5,3 vezes mais acessos no VVC comparado ao HIVC. Considerando as conclusões, podemos afirmar que há espaço para trabalhos que visem tornar o uso de memória do VVC mais eficiente. É isso então, obrigado pela atenção.